E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma dica para vocês que me ajudou muito no meu período. É um jeito diferente de fazer um tipo de questão específico, então é algo que não é tão abrangente, mas que vai ajudar e vai dar uma questão para vocês quase de graça, porque, na minha opinião, simplifica bastante a forma de resolvê-la. Tem outro jeito de resolver isso, certo? E tem o jeito de Silvio que eu vou mostrar pra vocês como é, pra vocês terem uma noção. E aí vocês escolhem qual vocês acham mais fácil de fazer. Eu acho particularmente o jeito que eu vou mostrar depois, que foi uma maneira aí que eu achei sem querer e funcionou, e aí depois eu entendi por que ela funcionava. Eu vou mostrar essa forma e aí vocês decidem qual vocês acham mais fácil, certo? Então isso aqui é um bônus que deu vontade de fazer, porque eu acho que é algo que poderia ser divulgado mais pelas monitorias e, enfim, bora logo. Bora lá, vamos começar explicando o que é isso aqui. Isso aqui é um subespaço, certo? Eu sei que é um subespaço por causa desses colchetes aqui. Esses colchetes aqui, eles delimitam que o que está dentro dele são vetores geradores de um subespaço. Nesse caso aqui, como eu sei que tem três coordenadas, eu estou no R3, certo? Na verdade, eu poderia inferir isso, normalmente seria dito na questão e etc. Mas para ficar mais claro aqui a visualização, só joguei direto um subespaço aqui. E ele é gerado por esses dois vetores do R3. A gente sabe também que, como se a gente quisesse representar isso aqui por um objeto visual assim no espaço, isso aqui seria um plano. Por quê? Porque ele tem dois vetores geradores, certo? Dois vetores diretores. E um subespaço, como ele precisa passar pela origem, você não precisa botar explicitamente um ponto. Porque se ele passa pela origem, você infere que isso aqui é a mesma coisa que esses dois vetores mais um ponto que seria a origem, certo? E aí a origem como ponto e não como vetor. Então, isso aqui é o que você pode inferir dessa anotação. É uma anotação bem clara, bem simples, eu gosto bastante dela. E é o que você tem que entender quando você bater o olho. Você viu o colchetezinho e viu vetores dentro, você sabe que eles são vetores geradores de um subespaço. Enfim, a questão também normalmente vai relembrar isso para vocês. Lembrando rapidamente o conceito de subespaço, tem as 8 propriedades que Silvio fala e que são as 8 propriedades que precisam existir no subespaço, mas tem as duas ou três, se você considerar três, mas na verdade são duas, que são as propriedades que você consegue, se provar elas, você deduz todas as outras. E são elas as seguintes. Precisa conter a origem, certo? Então, independente do espaço que você tiver, se você tiver no espaço polinômio, se você tiver no espaço de. No R3, no R4, no espaço matrizes, vai precisar conter a origem desse espaço. Então, isso também já a gente vai lembrar sempre quando vê essa anotação, porque não vai precisar explicitar o ponto, já que sempre vai ter origem no subespaço. Ele tem que ser fechado para adição e ele tem que ser fechado para multiplicação por escalar. E esse fechado por multiplicação por escalar já infere que a origem está dentro dele. Por quê? Porque você pode usar o escalar zero. Né? Então, se ele é fechado para multiplicação por escalar, ele sempre vai ter que admitir a origem, porque você sempre vai poder multiplicar o vetor do subespaço lá por zero e aí vai sair a origem. Beleza, dito isso e com isso fecho na memória, a gente vai entrar num conceito que vocês só vão ver mesmo a fundo na quarta unidade, mas que vai ajudar vocês nesse tipo de resolução de questão, que é o conceito de subespaço ortogonal, certo? A gente já deu uma olhadinha aqui como é um subespaço, e um subespaço ortogonal é nada mais nada menos do que o subespaço que está ortogonal a outro subespaço. Então, vamos aqui para o R3, dar um exemplo interessante. Vamos fingir que esse vetor aqui está gerando um subespaço. Então, pá, de um vetorzinho normal virou um vetor que gera o subespaço, porque eu botei os colchetezinhos e aí eu entrei na notação de subespaço. Subespaço ortogonal a esse subespaço aqui, então sempre vai ser um subespaço, sempre vai ser ortogonal a outro subespaço. O subespaço que é ortogonal a esse subespaço aqui seria um plano que é formado. Eu não sei desenhar, gente. Eu sou péssimo com desenho, sério mesmo. Mas finge que isso é um plano que é ortogonal, que todos os seus vetores são ortogonais a esse primeiro subespaço que a gente pegou. E por isso que isso é um subespaço ortogonal.
Então, especificamente aqui nesse caso do R3, a gente vai ter infinitas famílias de vetores, mas eu só preciso escolher dois aqui para gerar o subespaço ortogonal. E esses dois, obrigatoriamente, vão ter que ser ortogonais a esse subespaço inicial que eu peguei, certo? Eles não precisam ser ortogonais entre si, mas precisam os dois serem ortogonais a esse primeiro cara. Beleza? E aí eu vou ter um subespaço ortogonal. E por que isso é tão interessante para resolver um tipo específico de questão? O tipo específico de questão que eu vou ensinar vocês a resolver dessa maneira diferente é quando o Silvio chega para você com vetores geradores de um subespaço e ele pede a equação de restrição. Então, como é que eu faço para achar, com base nesses vetores geradores de um subespaço, encontrar as equações de restrição associadas? Então, a gente lembra de passar da forma cartesiana para paramétrica, né? E é muito simples de passar quando você tem equações, é muito simples transformar na forma paramétrica. Mas não é tão simples você, com a forma paramétrica, transformar na cartesiana. Se lembra? Porque você vai ter que ficar pegando as variáveis e o x, y, z, né, e criando as equações, etc. Esse jeito aqui só funciona para subespaço, e é por isso que eu não ensinei vocês em geometria analítica, porque senão ia bugar a cabeça de vocês. Mas como a gente vai parar de trabalhar com objetos e vai passar para álgebra linear, que é loucura, e os objetos é só uma visualização breve do que a gente está trabalhando, que na verdade são números mesmo, e vetores, etc. Como a gente passa para essa parte, a gente vai ter um problema a menos, que é identificar o ponto que vai estar o ponto base, né? Porque quando a gente está trabalhando com subespaços, o ponto base sempre é a origem, né? É sempre um ponto base possível de você utilizar a origem. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque permite a gente utilizar a técnica de transformar cartesiana em em equação paramétrica, a gente pode fazer no contrário usando o conceito de subespaço ortogonal. Então, imagina que tudo que eu vou fazer aqui, na verdade, eu estou fazendo ao contrário, ou seja, eu estou fazendo no subespaço ortogonal. Então, como eu estou no subespaço ortogonal, isso aqui não são mais vetores geradores de um subespaço. Esses são os vetores normais ao subespaço que é ortogonal ao subespaço que é gerado por isso aqui. Calma, eu sei que é difícil só escutando, mas a prática é muito simples. A prática é o jeito que Silvio faz, e aí a gente vai pensar do jeito normal antes, né, pra entender isso direito. Vamos pensar do jeito que Silvio faz a questão. Silvio faz da seguinte forma: ele dispõe verticalmente esses vetores geradores do subespaço, pá, e aqui ele bota as variáveis x, y, z. E aí ele vai escalonar essa parada. Nesse caso, e nesse caso específico, isso vai variar de caso a caso, a gente vai escalonar isso aqui e vai acabar com alguma coisa nesse formato aqui. Vai acabar com 1, 0, equação, 0, 1, equação e 0, 0, equação. E esse 0, 0 equação é o que a gente vai querer pegar, certo? Esse é o jeito que Silvio faz. Por que eu acho o jeito complicado e porque eu acho que você não deveria fazer desse jeito? A minha explicação é a seguinte: se você faz desse jeito, você vai ter que escalonar prestando atenção nisso aqui, e tudo que você fizer aqui, você vai ter que fazer nessa linha aqui, na continuação da linha, que é justamente onde vão ficar as equações. Por que isso é complicado? Porque eventualmente você vai chegar em situações onde você vai ter que fazer x menos y sobre 2 mais 3y sobre x e. Sobre x não, né? Mas sei lá, sobre 2 mais x. Vai acontecer situações assim. Até que você eventualmente chegue nessa equaçãozinha zere a quantidade de linhas que você vai precisar zerar. E aí, como eu sei a quantidade de linhas que eu vou precisar zerar? É muito simples. Como a gente tem dois vetores que geram o subespaço aqui, e a gente está no R3, então a gente vai precisar de uma equação de restrição, certo? É sempre complementar para gerar as dimensões do espaço. Também por causa do conceito de subespaço ortogonal, mas enfim, é muito mais simples de entender nesse caso, porque a gente só precisa é, complementar, né, a quantidade de dimensões. Então, isso é complicado porque você vai ter que fazer esse tipo de operação aqui, que não é algo, na minha opinião, simples.
E o jeito que eu faço, utilizando o conceito de subespaço ortogonal, na minha opinião, fica muito mais prático de você fazer. Por quê? Se a gente está tratando... Opa, bora deletar desse jeito aqui. Se a gente está tratando de subespaços ortogonais, a gente pode fingir que a gente está indo de equações de restrição para vetores geradores, sem que a gente está fazendo o contrário. E se a gente estivesse partindo de equações de restrição e indo para vetores geradores, tudo que eu ia precisar fazer era isso aqui, ó. Pá, e aí vocês provavelmente lembram, né, de transformar de cartesiana para paramétrica. Eu vou fazer isso aqui rápido, então eu já tinha feito isso antes, tá? Então eu só vou passar direto para o que é. E aí vocês podem fazer em casa se vocês tiverem alguma dúvida nesse processo. Mas eu sei que o resultado final é esse aqui. Eu acho, né? Eu não sei que eu tenho calculado errado, mas eu acho que é. E dado esse formato aqui, o que a gente precisa fazer agora? Se a gente tivesse querendo achar os vetores geradores, era muito simples, né? A gente ia parametrizar isso aqui de alguma forma. Então, xy... Opa! XYZ. Meu Deus, que Y horrível, mas vai ficar assim. Vou escolher um parâmetro aqui, eu acho que Z é o mais fácil parametrizar nesse caso. E aí, bom, não vou ficar me detalhando no processo de parametrização, porque é assunto de unidade passada, mas vocês podem revisar aí depois. E aqui eu vou fazer, eu passo y para o outro lado, fica y igual a 2z, que no caso é t, e x é igual a menos t. Lembrando que eu sempre tenho que passar para o outro lado, tá? Por isso que inverte sinal aqui e não é, sei lá, x igual a t, é x igual a menos t. Ok. Se isso daqui, se eu estivesse querendo achar o vetor gerador, eu acharia esse vetor aqui. Menos 1, 2, 1. Mas aí que está o pulo do gato. Eu estou em subespaço ortogonal e eu quero achar as equações de restrição associadas, no caso vai ser só uma equação, né? Associada a esse subespaço aqui. Então eu uso isso aqui como coeficiente do subespaço. Esse aqui é o gerador do subespaço ortogonal, então eu uso como coeficiente da equação de restrição. Então vai ficar menos x mais y, mais 2y mais z igual a zero. E eu tô achando que eu errei alguma coisa aqui nesse processo. Mas, bom, espero que não. E se eu errei, também é a vida. Vocês entenderam o conceito? Espero que tenham entendido. Dúvidas vocês podem deixar aí nos comentários, mandar, na verdade, no Discord, né? É melhor, o jeito mais fácil. Ou no WhatsApp. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que seja mais fácil do que o jeito que o Silvio faz. E espero que vocês também tenham relembrado uns conceitos interessantes de subespaço. Até mais.